nós vamos agora às notícias ao mercado de commodities. Maurício Bellinello, boa tarde. Como vai? Tudo bem? A caminho de São Paulo já ou ainda em Curitiba? Eu já estou em Campinas, estou desde ontem aqui, já tudo pronto para ir amanhã no evento lá do Notícias Agrícolas. Estou aqui, mas a gente não para. Em viagem ou em casa, Braga, pode chamar que a gente vem. Com sol, chuva, Maurício Bellinello com as Muito informações sol. aí. É isso aí. Maurício, várias informações. Um dia seguinte à decisão do Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, de uma alta na taxa de juros e um aviso de um possível novo ajuste nas próximas reuniões. Uma nova alta que pode ser mais expressiva do que aquela que vem sendo registrada agora. Vamos por partes. Dia seguinte... Opa, caiu a linha. Opa. Dia seguinte à decisão do Banco Central dos Estados Unidos, da taxa de juros. O mercado teve bolsa aqui no Brasil em alta e uma queda para a moeda norte-americana. Os efeitos imediatos são esses? Ainda não dá para medir, né, Braga? Ontem a gente teve a elevação de 0,75% na taxa de juros americana, confirmando a tendência de que teremos novos aumentos daqui até dezembro ainda. E detalhe importante que ontem o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, disse que a recessão americana não era um problema, provavelmente não viria. E aí no dia seguinte, hoje pela manhã, saiu o dado do PIB americano confirmando a recessão. Nós tivemos 2 trimestres, o PIB americano encolheu 0,9% no último trimestre, ou seja, confirmando a recessão dentro dos Estados Unidos. Detalhe mais importante, inclusive, a questão de uns 2, 3 dias atrás, saiu um indicador muito importante que chama confiança do consumidor, Braga. E veio, assim, ele caiu absurdamente. Provavelmente a maior queda da confiança do consumidor americano em pelo menos 15 anos. Ou seja, a situação nos Estados Unidos permanece. E você que está aqui no Notícias Agrícolas, no Tempo e Dinheiro, ouviu pela primeira vez aqui, há pelo menos 4 meses atrás, que os Estados Unidos entrariam em recessão e agora ela está confirmada. Ontem, o mercado americano reagiu positivamente à fala do presidente do Fed, porém durou muito pouco tempo, hoje chegou a trabalhar no negativo, mas a gente só vai saber, Braga, as efetivas desdobramentos disso, mais ou menos na terça ou quarta-feira da semana que vem, quando os fundos, que depois desses dados ajustam as suas posições, a gente vai descobrir de verdade para onde que o mercado vai. Bom, nós temos aí também a inflação não só nos Estados Unidos, na Europa tem um problema muito seríssimo com essa questão da inflação também, os custos dispararam por lá. E aqui no Brasil a inflação começa a recuar e dar sinais de queda. E hoje a Petrobras voltou a fazer um anúncio de que a partir de amanhã tem uma nova redução dos preços dos combustíveis. Boas notícias também aqui para o Brasil, não? Não tenha dúvida, Braga. Como a gente comentou aqui, inclusive, na oportunidade dos preços batendo recorde nas máximas, a Petrobras teria uma oportunidade de rever a sua política de preços. E é o que está acontecendo. O que antes era algo muito sombrio e extremamente tecnicista para determinar os preços da Petrobras, nesse momento foi alterada a forma com que o Conselho de Administração da Petrobras determina para onde vão os preços, né? O que antes muitas vezes levava 2 meses para ser ajustado, agora já é a segunda redução, acho em questão de 20 dias no preço da gasolina. Então, eu acho que isso é muito bom. Já existe, inclusive, a próxima prévia do IPCA, de julho, inclusive, já indicava deflação no IPCA em julho. Existe uma probabilidade enorme de que já tenhamos deflação de na última prévia era 0,63%. Então, assim como também já comentei ao vivo aqui, a perspectiva da inflação no Brasil, diferente da Europa, que depende do gás russo, diferente dos Estados Unidos, que tem questões climáticas muito graves afetando o consumo de gasolina e diesel e gás natural nesse momento, o Brasil deve entrar, a não ser que tenhamos problemas mais graves à frente, numa nova onda que pode ser deflacionária, Braga. Ou seja, não é simplesmente o fim da inflação, é um regime onde os preços podem começar a retroceder a partir dos próximos trimestres.
Tanto é que a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Mercado, desacelerou nesse mês de julho, desacelerou e caiu aí para 0,21%, segundo a própria Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, os preços também dos combustíveis, o teto do ICMS, contribuem para que essa inflação seja realocada ou até mesmo apresente uma deflação. Deflação é possível? Pode trazer um benefício ou pode ser prejudicial nessa altura do campeonato aí com relação às commodities? É uma boa pergunta essa, viu, Braga? Gostei, viu? Deflação por si só não é um bom indicador, porque a deflação sinaliza, especialmente inflação ao consumidor, que é o IPCA, sinaliza que a ponta final, que é o varejo, está tendo dificuldades para repassar, porque se o IGPM, que é a inflação de atacado, continua subindo, pouco, mas continua subindo, e o IPCA, que é a inflação ao consumidor, está caindo, significa que provavelmente temos inflação represada. O atacado não conseguiu repassar ao varejo, né? E isso provavelmente pode ser diluído ao longo do tempo. Porém, eu ainda sou da opinião que mesmo uma pequena deflação, depois de uma inflação que no IGPM ultrapassou os 30% ao ano, é uma boa notícia. O que a gente precisa agora de verdade, isso capaz de levar algum tempo para acontecer, por causa da situação nos Estados Unidos, é de uma efetiva retomada da economia global. Somente depois de uma situação como essa, a gente tem alguma chance de celebrar uma deflação. Nesse momento, é apenas um alívio mesmo, mas é muito bom lembrar, como você falou, a alteração da política tributária do ICMS, a alteração na política de preços da Petrobras, sem ser absolutamente intransigente, é sim um conglomerado, um acumulado de boas notícias. Eu, pelo menos, por enquanto, aguardo novas notícias boas que possam trazer, principalmente, o dólar para baixo. Porque, nesse momento, Braga, o que tem pressionado os preços do mercado interno muito fortemente, incluindo os preços para os agricultores em fertilizantes e nos combustíveis, é o dólar. O dólar precisaria conseguir retornar para patamares abaixo de R$ 5. Porém, globalmente, o dólar está muito pressionado ainda. Eu, honestamente, acho que 22 não é um ano para esperar grandes melhorias, mas estou muito otimista já para o início de 23, viu, Braga? Bom, tem duas informações. Se o Davi da Luz conseguir colocar a tela do dólar para a gente confirmar exatamente a cotação do momento para o dólar, está aí, R$ 5,19, cai 0,84% nesse momento, R$ 5,20. O índice Bovespa voltou ao patamar dos 100 mil pontos, está aos 101.909 pontos, operando em alta hoje. E o UOL, veja lá, a Folha de São Paulo divulgou uma boa notícia, né, que o FMI apresentou uma perspectiva nada otimista, sombria para a economia mundial, né? Mas não colocou aquela palavrinha, mas, não, pelo contrário, colocou ponto, o Brasil é exceção, ou seja, nós estamos no caminho certo, ao que tudo indica, esse é o caminho. Eu não tenho dúvida disso, Braga. Eu tenho dito há muito tempo que eu estaria preocupado de estar na Europa agora, por exemplo, né? Com o inverno rigoroso chegando, com os preços do gás onde estão, com os Estados Unidos mantendo-se com problemas de uma economia que retrai de forma muito importante e retrai em pico de emprego, ou seja, eles estão em pleno emprego. Não há espaço para a economia crescer nos Estados Unidos. O Brasil, nesse momento, eu não tenho a menor dúvida, que já disse isso aqui várias vezes ao longo dos últimos meses, que é um dos países que está nesse momento numa posição extremamente privilegiada. Não sonho com a hipótese de que o Brasil é uma ilha e que milagrosamente vai andar sozinho, mas eu não tenho a dúvida alguma que o dólar, detalhe importante, o dólar frente ao real, o real foi a moeda que melhor performou no mundo todinho, exatamente por causa da percepção global que o risco brasileiro nesse momento é menor que os outros. Não tem risco? Não, não é isso, mas é sim uma perspectiva muito otimista, Braga. Tá certo, então, enquanto o Davi está colocando algumas manchetes sobre a Europa, a exceção é o Brasil. Vamos lembrar mais uma vez que nós temos aí a expectativa com relação aos preços, né? Hoje nós temos um mercado em alta, é um mercado, ao que tudo indica, climático, soja sobe também
atenta às informações econômicas e atenta também ao clima nos Estados Unidos. O produtor aqui no Brasil deve se posicionar de que forma? Observar apenas, dá tempo de fazer alguma proteção ou não? Eu não tenho dúvida, né, Braga? Eu havia dito que os 13 dólares deveriam se sustentar como um suporte de preço na soja, por exemplo, né, e que abriria a oportunidade para muitas operações a favor da alta. Inclusive, muitos alunos do meu curso, o curso de introdução que a gente deu com o João, estão em operações nesse momento. Meus clientes, vários deles montaram operações que vão ganhar dinheiro com a alta da soja, não só da soja, do trigo, do milho também, né, porque estão acompanhando mais ou menos da mesma forma. E esse é um exemplo vivo para aquilo que a gente vem falando dia sim, dia também, que você que é do agro e está olhando isso tudo acontecer, lembra que no final das contas, a cada um desses movimentos, o de queda ou de alta, que você não fez absolutamente nada, você deixou muito dinheiro na mesa. Para quem? Para qualquer um, menos você. Então lembra, você que quer participar do nosso da oitava turma, do curso de introdução a estratégias, onde a gente apresenta essas formas novas de pensar, de você conhecer aquilo que muitas vezes você faz há 40 anos, mas da porteira para dentro. A gente vai apresentar os passos iniciais de novas formas de você enxergar estratégias de comercialização, de defesa de preços, de defesa de margem. Então você que quer aprender com a gente na oitava turma, vai nesse telefone que está aqui, do meu lado aqui, manda uma mensagem, ela fala, eu quero muito participar da oitava turma, a gente deve entrar em contato com vocês já daqui provavelmente uns 15 dias, quando a gente deve abrir as inscrições para essa nossa oitava turma, Braga. Já passamos de 1.200 agricultores brasileiros que hoje, no dia deles, têm dias muito mais tranquilos, no sentido de conviver melhor e performar melhor na forma com a qual eles conduzem as suas comercializações, na forma com a qual, no final das contas, seja com trigo, seja com milho, seja com boi, seja com o que for, mais dinheiro passa a ter possibilidade de ficar dentro do seu bolso. Então, é isso. Manda mensagem lá por WhatsApp, tem que ser por texto, e a gente entra em contato muito em breve, Braga. O novo telefone está aí, vou repetir para quem está nos ouvindo também, 019 98907 8047. Não adianta mandar recado, deixa lá seu recado, lógico, é WhatsApp, não vai ter uma resposta, ninguém vai atender do outro lado, mas todas as inscrições, intenções serão levadas em consideração. A gente vai entrar em contato para a oitava turma do curso de Introdução de Mercado de Commodities, esse curso promovido pelo João Batista e pelo professor Maurício Berinello. Nesse dia do agricultor, uma oportunidade e tanto. Mais uma mensagem para o agricultor para encerrar a tua participação, Maurício, diante das demais que você já falou, deixou aqui. Eu lembro sempre, Braga, que o pessoal fala que eu sou do mercado de bolsa de valores, especulador e tudo mais, e que eu lido com risco muito bem. Na verdade, perto do agricultor, eu sou uma criança lidando com risco, porque eu não tenho que lidar com clima, eu não tenho que lidar com preços que flutuam, eu não tenho que lidar com crédito caro, eu não tenho que lidar com, às vezes, questões de perder algum membro da família que trabalhava e ajudava na lavoura. O agricultor brasileiro é um habilíssimo gestor de risco. Então, se você que é do agro entende isso muito melhor do que eu, imagina se você conseguir utilizar as ferramentas que vão te possibilitar lidar ainda melhor com isso que você faz há 40 anos. Então hoje, no Dia do Agricultor, eu fico aqui minha singela homenagem para vocês, os melhores gestores e melhores e mais hábeis gestores de risco que eu conheço no mundo, os nossos queridos agricultores. O Braga, e amanhã, lá com Notícias Agrícolas, no evento do Dia do Agricultor, comemorando os 25 anos, estarei lá, presença confirmada. Estaremos juntos, Maurício, um abraço para você, bom descanso. Até amanhã. Um grande abraço, Braga, um grande abraço a todos, nos vemos amanhã.